O ciúmes masculino não é só ego, mas um reflexo de medo de perder. Ciúmes masculino muitas vezes não é apenas sobre ego, mas sim sobre um medo profundo de perder o que é considerado seu. Quando um homem sente ciúmes, não é só uma questão de insegurança, mas de uma percepção interna de que ele pode ser substituído ou desvalorizado. Esse sentimento vai além do simples medo do perder. Ele toca a ideia de ser negligenciado ou não ser mais visto como a prioridade da parceira. Mas como lidar com isso? Primeiro, entenda que o ciúmes é uma forma de proteção emocional. Não se trata de ser inseguro, mas de um reflexo de medo. O segredo está em não agir impulsivamente, e sim tentar entender as causas desses ciúmes. Controle seu próprio ego e seus sentimentos antes de tentar resolver os dela. Já se sentiu assim? Comente abaixo e deixe seu joinha se isso fez sentido para você. Imagine a cena. Ela olha para outra pessoa, você sente aquele nó na barriga e os ciúmes começa a crescer. O que antes era um simples desconforto se transforma em um impulso de controle. A situação vai de 0 a 100 e você começa a reagir sem pensar, tentando marcar território. Mas calma, isso pode ser evitado. O segredo é entender que os ciúmes, quando bem administrado, não precisa se transformar em um jogo de poder. Às vezes, tudo o que ela precisa é sentir que você a prioriza. Em vez de agir com ciúmes excessivos, ou tentar provar que você é melhor que outros, valide os sentimentos dela. Mostre que você compreende o que ela sente, e isso pode aliviar a intensidade dos ciúmes. Então, já passou por isso? Me conta como você lida com os ciúmes nos comentários. O ciúmes masculino, muitas vezes, é visto como um reflexo de amor. Mas quando se transforma em uma armadilha de ego, ele pode se tornar tóxico. Muitas vezes, o ciúmes é um reflexo do quanto o homem ama sua parceira, mas quando não é bem gerido, ele pode se tornar uma obsessão. A chave para lidar com isso está em perceber quando o ego está falando mais alto que o amor. Ao invés de deixar os ciúmes criar distância, use essa energia emocional para fortalecer a relação e aproximar-se ainda mais da parceira. Porém, nunca permita que o ciúmes seja usado como uma ferramenta para controlar o outro. O equilíbrio emocional é a chave. Já sentiu que o ciúmes estava mais relacionado ao ego do que ao amor? Aqui está a chave para lidar com o ciúmes masculino. Comunicação clara. O ciúmes é um sentimento que pode se transformar em um conflito quando não é comunicado de forma saudável. Se você está sentindo ciúmes, converse sobre isso, não deixe que as emoções se acumulem. Mostrar vulnerabilidade e ser aberto sobre o que você está sentindo pode ser uma forma de desarmar os ciúmes antes que ele exploda. Em vez de reprimir seus sentimentos ou agir com arrogância, a chave está em expressar o que você precisa para se sentir seguro na relação. Já tentou comunicar seus sentimentos de ciúmes de maneira tranquila? Como foi? O ciúmes pode ser um reflexo de inseguranças internas e, se não for bem administrado, pode prejudicar um relacionamento. Porém, é possível transformar o ciúmes masculino em uma oportunidade de crescimento pessoal e relacional. Reconhecer que você está sentindo ciúmes é o primeiro passo para entender suas inseguranças e trabalhar nelas. Ao invés de ignorar esses sentimentos ou reagir com raiva, use os ciúmes como um ponto de reflexão. Isso pode fortalecer a confiança mútua e criar um ambiente de mais transparência e amor. Como você lida com os ciúmes nos seus relacionamentos? Deixe seu comentário e o joinha se você acha que isso pode ser útil. O ciúmes masculino como uma forma de autoafirmação. Muitos homens lidam com os ciúmes não apenas como uma questão de insegurança, mas como uma tentativa de autoafirmação. Quando o ego é inflado, o ciúmes pode surgir como uma maneira de reafirmar seu valor ou posse na relação. Isso pode se transformar em um comportamento controlador, onde o homem tenta marcar território em excesso. O segredo para lidar com isso está em cultivar uma confiança saudável e não depender dos ciúmes para reafirmar seu valor. Um relacionamento não deve ser uma competição, mas uma parceria de confiança. Já sentiu que seu ciúmes estava mais ligado ao ego do que ao amor? Os ciúmes pode ser devastador para a autoestima masculina. Quando um homem sente que está sendo ameaçado por outro, seu ego
entra em crise. O medo de perder a parceira pode levá-lo a agir de forma impulsiva ou até agressiva. Porém, o ciúmes é na maioria das vezes alimentado pela insegurança interna. O segredo é fortalecer a autoestima para que o ciúmes não tenha poder sobre as emoções. A confiança em si mesmo é fundamental para lidar com o medo de perder sem deixar que ele controle a relação. Como você, quando um homem sente que está perdendo sua parceira para outro, o ciúmes excessivo pode começar a se manifestar. Isso pode se tornar um problema quando o medo de ser substituído começa a dominar os pensamentos e ações. O segredo está em não agir impulsivamente, mas refletir sobre a relação e os sentimentos reais. A confiança é construída dia após dia, e o ciúmes não deve ser um reflexo do medo, mas da vontade de fortalecer o vínculo. Como você lida com o medo de perder no relacionamento? Já passou por isso? Comente abaixo e compartilhe sua experiência.